Milionário jurou que seria só um contrato, mas quando descobriu que ela era virgem, ele ficou louco. Ele só precisava de uma esposa de fachada. Ela só queria salvar a família. Mas naquela noite, tudo fugiu do controle. E o que o milionário fez depois, ninguém jamais imaginaria. Inscreva-se no canal para não perder essa história intensa. A chuva de março caía insistente sobre as ruas de São Paulo, criando poças que refletiam as luzes dos prédios comerciais da Avenida Paulista. Valentina Santos ajustou a bolsa no ombro e correu em direção ao edifício de vidro espelhado, seus sapatos encharcados fazendo ruído contra o mármore frio do lobby. Suas mãos tremiam. Não sabia se era pelo frio da chuva ou pelos nervos que tomavam conta dela. Piso 35, sala 351, murmurou enquanto apertava o botão do elevador, relendo pela 10ª vez o cartão que havia recebido 3 dias antes. A proposta havia chegado através de um advogado elegante que apareceu na padaria da família como se fosse um anjo ou um demônio. Ela ainda não tinha certeza. O elevador subiu silenciosamente e a cada andar que passava, Valentina sentia o coração acelerar mais. Aos 23 anos, ela nunca imaginou que estaria considerando algo tão absurdo. Mas as contas da padaria não paravam de chegar. Os fornecedores ameaçavam cortar o crédito. E sua mãe, Dona Conceição, fingia que estava tudo bem enquanto escondia as lágrimas. As portas se abriram revelando um corredor luxuoso, com piso de mármore e paredes decoradas com obras de arte contemporânea. Valentina respirou fundo e caminhou até a porta de vidro fosco, onde estava gravado Mendes Incorporações, Presidência. A secretária, uma mulher impecavelmente vestida, a recebeu com um sorriso profissional. Senhorita Santos, o senhor Eduardo a está esperando. Por favor, siga-me. Valentina foi conduzida a uma sala ampla com uma vista deslumbrante da cidade. Atrás de uma mesa de mogno maciço, um homem se levantou. Eduardo Mendes era ainda mais imponente pessoalmente do que nas fotos das revistas de negócios. Alto, ombros largos, cabelos escuros penteados com precisão e olhos castanhos que pareciam analisar cada detalhe. Usava um terno azul marinho que provavelmente custava mais do que Valentina ganhava em 6 meses. Senhorita Santos, obrigado por vir. Por favor, sente-se. Sua voz era grave, controlada, mas não hostil. Valentina se acomodou na poltrona de couro, tentando não demonstrar o quanto estava intimidada. Imagino que, doutor, Carvalho já tenha explicado os detalhes básicos da minha proposta, Eduardo disse, voltando a se sentar e cruzando os dedos sobre a mesa. Ele disse algo sobre um casamento, um contrato, Valentina respondeu, sua voz saindo mais fraca do que gostaria. Eduardo assentiu. Preciso me casar antes do meu aniversário de 33 anos, que é em 8 meses. É uma exigência do testamento do meu avô para que eu possa receber a herança integral da empresa. 51% das ações da Mendes Incorporações. Ele se levantou e caminhou até a janela, as mãos nos bolsos. Não tenho interesse em relacionamentos sérios no momento. Minha vida é focada nos negócios. Preciso de alguém que entenda que isso seria apenas um arranjo comercial. E por que eu? Valentina perguntou genuinamente curiosa. Eduardo se virou para ela e, por um momento, algo diferente passou por seus olhos. Você precisa do dinheiro. Eu preciso de uma esposa. Seria um ano de sua vida. Em troca, você receberia 500 mil reais. Metade no casamento, metade no divórcio. Suficiente para salvar a padaria da sua família e ainda sobrar bastante. Valentina engoliu em seco. Era mais dinheiro do que ela sonhava ver na vida inteira. Haveria expectativas? Ela perguntou corando. Aparições públicas, alguns eventos sociais, morar na mesma casa para manter as aparências. Nada além disso, Eduardo respondeu de forma direta, voltando a se sentar. Tudo estaria especificado no contrato. A chuva continuava batendo nas janelas enquanto Valentina processava da informação. Era loucura. Era impossível. Era... Posso pensar até amanhã? Ela perguntou. Eduardo consultou o relógio caro no pulso. Claro, mas preciso de uma resposta até às 18 horas. Tenho outros candidatos em consideração. Valentina passou a noite inteira acordada, andando de um lado para o outro no pequeno apartamento que dividia com a mãe na Vila Madalena.
Dona Conceição dormia profundamente no quarto ao lado, exausta após mais um dia difícil na padaria, sem saber da conversa que a filha havia tido. O apartamento de 2 quartos era simples, mas aconchegante, com móveis antigos que carregavam memórias do tempo em que o pai ainda estava vivo. As paredes da sala tinham fotos da família nos tempos prósperos, quando a Padaria Santos era referência no bairro e eles não precisavam se preocupar com o fim do mês. Às 5 da manhã, Valentina desistiu de tentar dormir e foi para a cozinha preparar café. Enquanto a água esquentava, ela pegou as contas empilhadas sobre a mesa da cozinha. Aluguel em atraso, fornecedores cobrando, equipamentos quebrados que precisavam ser consertados. A realidade era cruel e não daria trégua. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Carla, sua melhor amiga desde a faculdade. Val, consegui aquela entrevista na empresa de marketing digital. Salário inicial, R$ 2.800. Não é muito, mas é um começo. E você, novidades na busca por emprego? Valentina sorriu amargamente. R$ 2.800. Eduardo Mendes estava oferecendo 500 mil. Quando Dona Conceição acordou, encontrou a filha sentada à mesa da cozinha, ainda de pijama, com os olhos vermelhos de cansaço. Filha, você nem dormiu? Está se preocupando demais com essas contas, disse a mãe, passando a mão carinhosamente nos cabelos castanhos de Valentina. Mãe, e se aparecesse uma oportunidade de resolver tudo de uma vez? Dona Conceição parou de mexer o café e olhou para a filha com atenção. Que tipo de oportunidade? Valentina quase contou tudo, mas se conteve. Como explicaria para a mãe católica e tradicional que estava considerando um casamento falso? Apenas uma oportunidade de trabalho diferente, disse vagamente. Às 3 da tarde, Valentina estava de volta ao edifício da Mendes Incorporações. Desta vez, não chovia, e o sol de outono entrava pelas janelas da sala de Eduardo, criando um ambiente menos sombrio. Imaginei que voltaria, Eduardo disse, não levantando os olhos dos papéis que analisava. Aceito, Valentina respondeu diretamente, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Agora Eduardo levantou o olhar. Ele a estudou por alguns segundos, como se tentasse decifrar algo. Tem certeza? Depois que assinar o contrato, não há volta. Será um ano inteiro de sua vida. Tenho certeza. Eduardo abriu uma gaveta e retirou um documento grosso. Dr. Carvalho preparou tudo. Leia com cuidado antes de assinar. Valentina pegou o contrato e começou a ler. As cláusulas eram detalhadas. Eles se casariam em 1 mês. Ela se mudaria para a mansão dele no Jardim Europa, participaria de eventos sociais como esposa, manteria aparências públicas. Em troca, receberia R$ 250 mil no dia do casamento e o restante no divórcio, exatamente 1 ano depois. Uma cláusula chamou sua atenção. Fica estabelecido que não haverá intimidade física entre as partes, mantendo-se estritamente os limites de um relacionamento comercial. Alguma dúvida? Eduardo perguntou, notando que ela havia parado de ler. Não, Valentina mentiu, assinando rapidamente antes que perdesse a coragem. Eduardo pegou o documento, conferiu a assinatura e guardou tudo na gaveta. O casamento será no cartório, apenas com as testemunhas necessárias. Nada extravagante. Minha assistente entrará em contato para acertar os detalhes. Ele se levantou, indicando que a reunião havia terminado. Mas quando Valentina se dirigiu para a porta, ele falou novamente. Valentina. Ela se virou. Era a primeira vez que ele dizia seu nome. E algo na forma como pronunciou fez seu coração acelerar. Bem-vinda à família Mendes, ele disse. Mas havia algo em seus olhos que ela não conseguiu decifrar. Enquanto esperava o elevador, Valentina tocou a bolsa onde guardara a cópia do contrato. Em 1 mês, seria a esposa de um dos homens mais ricos do Brasil. O que ela havia acabado de fazer? 3 semanas depois, Valentina estava parada em frente ao espelho do provador da boutique mais cara de São Paulo, observando seu reflexo em um vestido que custava mais do que ela ganhava em 3 meses na padaria. A vendedora, uma mulher elegante de meia idade, ajustava o tecido de seda italiana com movimentos precisos. Perfeito para a senhora, disse com um sorriso que não chegava aos olhos. O Sr. Eduardo tem um gosto impecável. Valentina forçou um sorriso. Eduardo havia enviado sua assistente pessoal Marina para prepará-la adequadamente para o papel de esposa.
A lista incluía roupas, sapatos, acessórios e até mesmo aulas de etiqueta social. Precisamos que você se sinta confortável nos eventos da alta sociedade, Marina havia explicado no primeiro dia, entregando-lhe um cartão de crédito sem limite. O Sr. Eduardo não pode ter uma esposa que pareça deslocada. A palavra havia doído mais do que Valentina esperava. Agora, carregando 5 sacolas de compras, ela caminhava pela rua Oscar Freire, pensando em como sua vida havia mudado drasticamente. Em poucos dias, se casaria com um homem que mal conhecia e se mudaria para um mundo completamente diferente do seu. Seu celular tocou. Era a mãe. Filha, onde você está? A senhora Aparecida veio aqui perguntando se é verdade que você vai se casar com aquele empresário rico. Valentina suspirou. A notícia havia vazado, provavelmente através de algum funcionário da incorporadora. Em bairros como a Vila Madalena, fofocas se espalhavam mais rápido que gripe no inverno. Mãe, eu explico tudo quando chegar em casa. Valentina Santos, você vem aqui agora e me conta o que está acontecendo. A voz de Dona Conceição saiu mais alta do que o normal. 1 hora depois, Valentina estava sentada no sofá da sala, tentando explicar para a mãe uma versão editada da verdade. Foi muito rápido, mãe. Nos conhecemos, nos apaixonamos, e ele pediu minha mão em casamento. Mentiu, odiando cada palavra. Dona Conceição a olhava com desconfiança. Aos 52 anos, havia criado a filha sozinha depois que o marido morreu de infarto, e conhecia cada expressão do rosto de Valentina. Apaixonados. Filha, você nem namorado tinha semana passada. Às vezes acontece assim, mãe. Amor à primeira vista. E a padaria? Você vai abandonar tudo? Valentina pegou as mãos da mãe entre as suas. Com o dinheiro que ele vai me dar como presente de casamento, podemos quitar todas as dívidas e reformar tudo. A padaria voltará a ser o que era nos tempos do papai. Os olhos de Dona Conceição se encheram de lágrimas. Filha, casamento não é negócio, é sacramento. Você tem certeza de que está fazendo a coisa certa? Antes que Valentina pudesse responder, a campainha tocou. Do lado de fora, um motorista uniformizado segurava um buquê de rosas brancas. Entrega para a senhorita Valentina Santos. O cartão anexo trazia apenas uma assinatura. Eduardo. Dona Conceição observou a filha cheirar as flores caras e algo em seu coração de mãe sussurrou que havia muito mais nessa história do que Valentina estava contando. O casamento civil foi exatamente como Eduardo havia prometido. Rápido, simples e sem emoção. No cartório da Bela Vista, apenas as testemunhas obrigatórias estavam presentes. Marina e Doutor. Carvalho do lado dele. Dona Conceição e Carla do lado dela. A noiva usava um vestido branco simples, o noivo um terno cinza impecável. Eu vos declaro marido e mulher, disse o juiz de paz, fechando o livro de registros. Eduardo beijou o rosto de Valentina educadamente, como se cumprimentasse uma conhecida. Não houve festa, não houve brinde, apenas papéis assinados e uma nova certidão de casamento. 2 horas depois, Valentina estava parada no hall de entrada da mansão de Eduardo, no Jardim Europa, segurando uma única mala com seus pertences pessoais. A casa era imensa, 3 andares de arquitetura moderna, com jardins impecáveis e uma piscina que parecia de revista. Silvana vai mostrar seus aposentos, Eduardo disse, indicando uma mulher de cerca de 60 anos, impecavelmente vestida de uniforme. Ela é a governanta da casa há 15 anos. Muito prazer, senhora, disse Silvana com um sorriso genuíno. Seja bem-vinda. Valentina foi conduzida ao 2º andar por um corredor decorado com obras de arte caras. Silvana parou em frente a uma porta dupla de madeira nobre. Este será seu quarto, senhora. O Sr. Eduardo fica no final do corredor. O quarto era maior que o apartamento inteiro onde Valentina morava com a mãe. Tinha uma cama king size, um closet do tamanho de um quarto normal, banheiro com banheira de hidromassagem e uma varanda com vista para o jardim. É muito bonito, Valentina murmurou, sentindo-se completamente deslocada. O Sr. Eduardo pediu para avisar que jantará fora hoje. Disse que a senhora pode se ambientar à vontade. Silvana informou antes de se retirar discretamente. Valentina se sentou na beirada da cama, observando o quarto luxuoso que seria seu lar pelos próximos 12 meses. Tudo ali custava mais dinheiro
do que ela já havia visto na vida, mas se sentia mais sozinha do que jamais estivera. Pegou o celular e ligou para a mãe. Mãe, já estou na casa dele. E como é, filha? Grande, muito grande, Valentina respondeu, tentando não deixar a tristeza transparecer na voz. Ele está sendo gentil com você? Valentina olhou para o corredor vazio. Eduardo havia partido logo após mostrá-la à governanta, sem ao menos perguntar se ela precisava de alguma coisa. Sim, mãe. Está tudo bem. Depois de desligar, ela abriu a mala e começou a guardar suas poucas roupas no closet gigantesco. Suas peças simples pareciam ridículas ao lado dos cabides vazios que esperavam pelos vestidos caros que Marina havia comprado. Por volta das 10 da noite, ela ouviu o som de um carro na garagem. Eduardo havia voltado. Valentina se escondeu atrás da cortina da varanda e o viu saindo de uma BMW preta, falando ao celular. Mesmo à distância, conseguia perceber a tensão em seus ombros. Ela se perguntou onde ele havia jantado, com quem havia conversado, se pensara nela pelo menos uma vez durante o dia. Provavelmente não. Um pouco depois da meia-noite, Valentina ouviu passos no corredor. Eles pararam em frente à sua porta por alguns segundos, como se Eduardo estivesse hesitando em bater. Ela prendeu a respiração, esperando, mas os passos continuaram até o final do corredor e ela ouviu a porta do quarto dele se fechar. Deitada na cama king size, envolta em lençóis de algodão egípcio, Valentina olhou para o teto alto decorado com molduras de gesso. Era oficialmente a senhora Mendes, esposa de um dos homens mais ricos do Brasil. Então por que se sentia tão vazia? Do outro lado do corredor, Eduardo estava em pé na varanda de seu quarto, observando o jardim iluminado. Não conseguia tirar da cabeça a expressão de Valentina quando Silvana mostrou o quarto. Ela havia tentado parecer impressionada, mas ele vira algo diferente em seus olhos, uma melancolia que o perturbara mais do que gostaria de admitir. Ele balançou a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Aquilo era apenas um contrato, um ano de conveniência mútua, nada mais. Mas quando finalmente foi dormir, Eduardo se pegou pensando no perfume suave de rosas que Valentina usava e em como sua risada tímida havia soado diferente de todas as mulheres que conhecera. Uma semana depois do casamento, Valentina estava tentando se acostumar com a rotina da mansão quando Marina apareceu na sala de estar com uma agenda nas mãos e uma expressão séria no rosto. Temos nosso primeiro evento social amanhã à noite, anunciou, sentando-se na poltrona em frente ao sofá onde Valentina lia um livro. Jantar beneficente no Copacabana Palace Hotel. A elite empresarial de São Paulo estará presente. O estômago de Valentina se contraiu. Que tipo de jantar? Arrecadação de fundos para o Hospital das Clínicas. O Sr. Eduardo é um dos principais patrocinadores. Vocês precisarão parecer convincentes. Marina abriu a agenda e mostrou uma foto do evento do ano anterior. Homens de smoking e mulheres em vestidos de gala, todos sorrindo para as câmeras em um salão luxuoso. Já escolhi seu vestido, azul marinho da Valentino, e teremos uma sessão com o cabeleireiro e maquiador amanhã às 3 da tarde. Naquela noite, durante o jantar silencioso que se tornara rotina, Eduardo concentrado em seus relatórios, ela tentando não fazer barulho com os talheres, Valentina reuniu coragem para falar. Marina disse que temos um evento amanhã. Eduardo levantou os olhos dos papéis. O jantar beneficente. Esqueci de mencionar. Você vai me explicar como devo me comportar? O que devo falar? Pela primeira vez desde o casamento, Eduardo a estudou realmente. Ela usava uma blusa simples e os cabelos estavam presos em um rabo de cavalo despreocupado. Havia algo genuíno em sua preocupação que o fez sentir uma pontada de culpa. Apenas seja você mesma, ele disse finalmente. Eduardo, eu trabalhava em uma padaria até semana passada. Não sei como ser eu mesma no meio da alta sociedade. Ele pousou os documentos e a olhou com mais atenção. Como assim? Eu não sei sobre que assuntos vocês conversam, não conheço as pessoas, não sei nem como cumprimentar adequadamente. Marina tentou me ensinar algumas coisas, mas... Valentina suspirou. Sinto que estou fingindo ser outra pessoa. E se alguém perceber? Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Então, surpreendentemente, ele se levantou e veio se sentar ao lado dela na mesa.
Escute, a maioria dessas pessoas fala sobre 3 coisas: negócios, viagens e fofocas sobre outras pessoas ricas. Você só precisa fazer perguntas e deixar que elas falem sobre si mesmas. E se perguntarem sobre mim? Sobre nós? Diga que se formou em administração, que nos conhecemos através de amigos em comum e que foi amor à primeira vista. Ele pausou. A parte sobre o amor à primeira vista costuma encerrar as perguntas. As pessoas gostam de romantismo. Valentina assentiu, mas ainda parecia nervosa. Há mais alguma coisa? Eduardo perguntou, notando sua hesitação. É que, bem, nós mal nos falamos durante a semana. Como vamos convencer as pessoas de que somos um casal apaixonado se nem parecemos nos conhecer? A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Ela tinha razão. Eles viviam como estranhos educados na mesma casa. O que você sugere? Talvez pudéssemos conversar mais, conhecer alguns detalhes básicos um do outro? Eduardo consultou o relógio. Eram 8:30 da noite, e ele ainda tinha 3 horas de trabalho pela frente. Mas algo na expressão de Valentina o fez reconsiderar. Certo. O que você quer saber? Comida favorita? Valentina perguntou, tentando quebrar o gelo. Eles haviam se mudado para a sala de estar, sentados em poltronas opostas como se estivessem em uma entrevista de trabalho. Eduardo tinha um copo de uísque na mão. Ela segurava uma xícara de chá. Massas, qualquer tipo de massa, Eduardo respondeu. E você? Brigadeiro. Valentina sorriu pela primeira vez em dias. Minha mãe faz o melhor brigadeiro do mundo. Sério? Até melhor que os das confeitarias chiques? Muito melhor. Ela usa leite condensado caseiro e chocolate belga que meu pai trazia quando ainda estava vivo. Eduardo notou como o rosto dela se iluminou ao falar da família. Depois se entristeceu ao mencionar o pai. Há quanto tempo ele morreu? 3 anos. Infarto fulminante. Ele estava trabalhando na padaria quando aconteceu. Valentina tomou um gole do chá. E seus pais? Minha mãe mora na França há 10 anos. Meu pai morreu quando eu tinha 25. Câncer. Sinto muito. Foi difícil. Especialmente porque assumir a empresa aos 25 não estava nos meus planos. Valentina o observou com curiosidade. Quais eram seus planos? Eduardo hesitou. Há muito tempo não falava sobre isso com ninguém. Queria ser arquiteto. Cheguei a me formar, mas nunca exerci a profissão. Por que não? Responsabilidades familiares. O negócio precisava de mim. Ele tomou um gole do uísque. E você? Sempre quis trabalhar na padaria? Na verdade, meu sonho era abrir minha própria empresa de eventos, festas, casamentos, esse tipo de coisa. Mas quando papai morreu, a padaria precisava de mim também. Eles ficaram em silêncio por um momento, ambos perdidos em pensamentos sobre sonhos adiados. Filmes favoritos? Eduardo perguntou, mudando de assunto. Comédias românticas. Sei que é clichê, mas gosto de finais felizes. Suspense psicológico. Claro que sim, Valentina riu. Aposto que você analisa as pistas e descobre o culpado antes do final. Sempre, Eduardo admitiu. E pela primeira vez ela viu um sorriso genuíno em seu rosto. A conversa continuou por mais 1 hora. Valentina descobriu que Eduardo falava 3 idiomas. Tocava piano, havia morado 2 anos na Inglaterra estudando e tinha pavor de elevadores lotados. Eduardo soube que ela cantava no coral da igreja, adorava livros de romance, sonhava em conhecer Paris e fazia bolos decorados como hobby. Mais alguma coisa que eu deveria saber para amanhã? Valentina perguntou quando Eduardo consultou o relógio novamente. Há uma pessoa específica que provavelmente tentará criar problemas. Fernanda Oliveira. Quem é ela? Eduardo ficou desconfortável. Uma conhecida. Ela esperava que nosso relacionamento se tornasse mais sério. Namorada? Não exatamente. Mas ela pode tentar te intimidar ou fazer perguntas inconvenientes. Valentina sentiu uma pontada estranha no estômago. Ciúmes? Impossível. Aquilo era apenas um contrato. Como devo lidar com ela? Seja educada, mas firme. E se ela ficar muito insistente, venha me procurar. Eduardo se levantou, indicando que a conversa havia terminado. Obrigado pela conversa. Foi esclarecedor. Eduardo, ele se virou. Amanhã, quando estivermos lá, você vai ficar do meu lado? Havia algo vulnerável na pergunta que fez o peito de Eduardo se apertar. Vou estar do seu lado. Depois que ele saiu,
Valentina permaneceu na sala por mais alguns minutos. Pela primeira vez desde o casamento, Eduardo havia parecido humano. Ela vira além da fachada fria do empresário. Um homem que abriu mão dos próprios sonhos pela família, que gostava de massas simples e tinha medo de elevadores lotados. Enquanto subia para o quarto, se perguntou se aquela noite havia sido apenas preparação para o evento ou se algo havia mudado entre eles. No seu quarto, Eduardo tirava o paletó pensando na mesma coisa. Havia algo em Valentina que o deixava desarmado. Sua sinceridade, sua vulnerabilidade, a forma como falava da família com tanto amor. Quando ela perguntou se ele ficaria do lado dela, algo dentro dele se moveu. Um instinto protetor que não sentia há muito tempo. Aquilo era perigoso. Ela era apenas parte de um contrato. Mas enquanto tentava adormecer, Eduardo se pegou pensando em como seria levar Valentina para conhecer Paris e em como seus olhos brilhariam ao ver a Torre Eiffel pela primeira vez. O Copacabana Palace Hotel estava deslumbrante naquela noite de abril. O salão principal havia sido decorado com arranjos de orquídeas brancas e velas, criando uma atmosfera elegante e sofisticada. Valentina desceu do carro com Eduardo, seu vestido azul marinho da Valentino fluindo perfeitamente enquanto ele oferecia o braço. Respire, Eduardo murmurou em seu ouvido quando sentiu a tensão em seus músculos. Você está linda. Era a primeira vez que ele fazia um comentário sobre sua aparência, e Valentina sentiu as bochechas corarem. O cabelo havia sido penteado em um coque baixo elegante, a maquiagem realçava seus olhos castanhos, e ela se sentia como uma versão completamente diferente de si mesma. Senhor e senhora Mendes, uma voz animada os cumprimentou na entrada. Joaquim Andrade, do jornal Folha de São Paulo. Posso fazer algumas perguntas? Eduardo sorriu profissionalmente e puxou Valentina para mais perto. Claro. Como vocês se conheceram? O casamento foi muito discreto. Valentina respirou fundo, lembrando-se do que haviam combinado. Nos conhecemos através de amigos em comum. Foi amor à primeira vista. E você, Sr. Eduardo? Não esperávamos vê-lo casado tão cedo. Quando você encontra a pessoa certa, não há razão para esperar. Eduardo respondeu, olhando para Valentina com uma ternura que quase a convenceu de que era real. Eles entraram no salão e imediatamente foram cercados por pessoas querendo cumprimentar o casal. Valentina tentava memorizar nomes e rostos, sorrindo educadamente enquanto Eduardo a apresentava como minha esposa Valentina. Então você é a misteriosa esposa do Eduardo, disse uma mulher loira de cerca de 50 anos, vestindo um conjunto Chanel. Eu sou Helena Tavares. Conheço este rapaz desde pequeno. Prazer em conhecê-la, Valentina respondeu, agradecida por encontrar alguém genuinamente calorosa. Conte-me, querida, como conseguiu domar este homem? Ele sempre foi tão focado nos negócios. Antes que Valentina pudesse responder, uma voz cortante interrompeu a conversa. Eduardo, que surpresa vê-lo aqui com companhia. Valentina se virou e viu uma mulher deslumbrante se aproximando. Alta, cabelos loiros perfeitamente escovados, vestido vermelho que custava uma fortuna e um sorriso que não chegava aos olhos verdes. Fernanda Oliveira. Fernanda, Eduardo cumprimentou com frieza. Esta é minha esposa, Valentina. Ah, sim. Li sobre o casamento nos jornais. Fernanda estendeu a mão com unhas perfeitamente feitas. Imagino que deve ser desafiador se adaptar a este mundo. Havia veneno na educação de Fernanda, e Valentina sentiu cada palavra como uma alfinetada. Na verdade, estou me adaptando muito bem, Valentina respondeu, tentando manter a voz firme. Que bom. Eduardo sempre gostou de projetos. Deve ser interessante ser o projeto mais recente dele. O sangue de Valentina ferveu, mas antes que pudesse responder, Eduardo se posicionou entre as duas mulheres. Fernanda, foi um prazer vê-la. Com licença, precisamos cumprimentar outros convidados. Ele guiou Valentina para longe, sua mão firme em suas costas. Você está bem? Perguntou quando se afastaram. Ela me chamou de projeto, Valentina murmurou, ainda processando a humilhação. Ignore-a. Fernanda sempre foi mesquinha quando não consegue o que quer. E o que ela queria? Eduardo parou de andar e a encarou. Não importa. O que importa é que você se saiu muito bem. O jantar foi servido em mesas redondas de 10 pessoas.
Valentina se viu sentada entre Eduardo e um senhor simpático que se apresentou como dono de uma rede de hotéis. A conversa fluiu sobre viagens, e ela se surpreendeu, contribuindo naturalmente quando o assunto chegou aos destinos dos sonhos. Paris sempre foi meu sonho, ela admitiu quando perguntaram. Principalmente conhecer o Louvre e caminhar pela Champs-Élysées. Vocês deveriam ir na lua de mel, sugeriu a esposa do hoteleiro. Valentina e Eduardo trocaram um olhar rápido. Lua de mel não estava no contrato. Ainda estamos decidindo o destino, Eduardo respondeu diplomaticamente. Depois do jantar houve um leilão beneficente. Valentina observou fascinada como pessoas gastavam fortunas em obras de arte e experiências exclusivas, tudo em nome da caridade. Lote número 15, anunciou o leiloeiro. Uma semana em Paris com hospedagem no Hotel George V e tour privado pelo Louvre. Os olhos de Valentina se iluminaram involuntariamente. Eduardo notou. Início dos lances em 10 mil reais. 15 mil, gritou alguém. 20 mil. 30 mil. Valentina assistia aos lances subindo, sonhando acordada com a possibilidade de conhecer Paris. 50 mil. A voz de Eduardo ecoou pelo salão. Valentina o olhou chocada. Ele mantinha o braço levantado, determinado. 60 mil! Fernanda gritou do outro lado do salão, olhando diretamente para Eduardo com um sorriso provocativo. 100 mil reais! Eduardo rebateu sem hesitar. O salão ficou em silêncio. Fernanda franziu o senho, claramente não esperando que ele fosse tão longe. 100 mil reais uma vez. 2 vezes. Vendido ao senhor Eduardo Mendes. Aplausos encheram o salão. Eduardo baixou o braço e se virou para Valentina, que o olhava com uma mistura de choque e algo que ele não conseguiu identificar. Por que fez isso? Ela sussurrou. Porque você queria ir a Paris. Ele respondeu simplesmente. O caminho de volta para casa foi silencioso. Valentina olhava pela janela do carro, ainda processando tudo o que havia acontecido na noite. Eduardo dirigia concentrado, mas de vez em quando lançava olhares em sua direção. Você foi muito bem hoje à noite, ele disse finalmente quando pararam no semáforo da Avenida Paulista. Mesmo depois do encontro com Fernanda? Especialmente depois do encontro com Fernanda. Você se manteve elegante e digna. Valentina se virou para olhá-lo. Por que ela te tratou daquela forma? Vocês realmente namoraram? Eduardo suspirou. Saímos algumas vezes. Nada sério, pelo menos não para mim. Mas Fernanda tinha expectativas diferentes. Ela te amava? A pergunta o pegou desprevenido. Fernanda ama a ideia de ser a esposa de um homem rico. Não é a mesma coisa. E você? Já amou alguém? Eduardo ficou em silêncio por tanto tempo que Valentina pensou que ele não responderia. Uma vez, ele disse finalmente quando o semáforo abriu. Na faculdade. Mas ela escolheu um cara que podia oferecer mais tempo, mais atenção, menos complicações. Sente falta dela? Não. Sinto falta da pessoa que eu era quando estava com ela. Chegaram à mansão e entraram juntos. O silêncio confortável entre eles. Silvana havia deixado a casa impecavelmente arrumada e se retirado para seus aposentos. Quer alguma coisa? Chá? Água? Eduardo perguntou, afrouxando a gravata. Na verdade, sim. Você poderia me ensinar a fazer aquela bebida que você toma sempre? O whisky? Eduardo sorriu. Você não precisa gostar de whisky só porque eu gosto. Não é isso. É que... Hoje à noite eu percebi que não sei quase nada sobre seus gostos, seus hábitos. Se vamos convencer as pessoas de que somos um casal real, preciso conhecer essas coisas. Eduardo a conduziu até o bar da sala de estar. Certo. Primeira lição. Whisky não é para ser bebido como água. Ele serviu uma dose pequena em um copo baixo e adicionou algumas gotas de água. Primeiro, você observa a cor. Ele explicou, levantando o copo contra a luz. Depois, sente o aroma. Valentina imitou seus movimentos, aproximando o copo do nariz. O cheiro forte a fez fazer uma careta. Agora um gole pequeno. Deixe na língua por alguns segundos antes de engolir. Ela seguiu as instruções e imediatamente começou a tossir. Como você consegue gostar disso? Eduardo riu. Uma risada genuína que Valentina nunca tinha ouvido antes. É um gosto adquirido, como azeitonas ou café sem açúcar. Ou casamentos arranjados? Ela perguntou sem pensar. Depois corou ao perceber o que havia dito.
O sorriso de Eduardo desapareceu. Valentina, desculpe, não queria dizer isso. Não, você tem razão. Ele serviu um copo para si mesmo. Este casamento é um gosto adquirido para nós dois. Eles se sentaram no sofá, mantendo uma distância respeitosa. Posso fazer uma pergunta pessoal? Valentina disse. Pode. Por que você nunca se casou antes? Quero dizer, de verdade? Eduardo girou o uísque no copo. Honestamente, porque nunca encontrei alguém que me fizesse querer mudar minha vida. Minha rotina sempre foi trabalhar, trabalhar mais um pouco e dormir. Funciona para mim. Não fica solitário? Estava acostumado com a solidão até... Ele a olhou diretamente nos olhos. Até esta semana, ter você na casa é diferente. Diferente como? Mais silencioso, mas menos vazio. Se isso faz sentido. Valentina sentiu algo se mexer em seu peito. Faz sentido. Eles ficaram olhando um para o outro por alguns segundos, uma tensão estranha crescendo entre eles. Sobre Paris, Valentina disse, quebrando o momento. O que tem Paris? Você gastou 100 mil reais em uma viagem que nem vamos fazer. Isso não fazia parte do contrato. Eduardo se levantou e caminhou até a janela. Quem disse que não vamos fazer? Como assim? Parte do acordo é manter as aparências. Um casal recém-casado que ganha uma lua de mel em Paris e não vai seria suspeito. Valentina se levantou também. Você está falando sério? Completamente sério. Vamos precisar de algumas fotos para postar nas redes sociais, alguns souvenirs para deixar pela casa. É tudo parte da performance. Mas quando Eduardo se virou para olhá-la, havia algo em seus olhos que ia além da performance. Algo que fez o coração de Valentina acelerar. Quando partiríamos? Na próxima semana. Seria nossa lua de mel. A palavra ficou suspensa no ar entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para explorar. Certo, Valentina disse finalmente. Paris. Para manter as aparências. Para manter as aparências, Eduardo repetiu. Mas ambos sabiam que havia mais do que aparências envolvidas agora. 5 dias depois, Valentina estava parada na varanda do Hotel George V, contemplando a Torre Eiffel iluminada contra o céu escuro de Paris. O vento frio de maio mexia seus cabelos soltos, enquanto ela segurava uma xícara de chocolate quente, tentando processar como sua vida havia mudado tão drasticamente em apenas um mês. Não consegue dormir? A voz de Eduardo veio de trás dela. Ela se virou. Ele usava uma calça de pijama e uma camiseta, os cabelos desarrumados de quem havia tentado dormir sem sucesso. Era a primeira vez que ela o via tão... normal. Ainda não acredito que estou aqui, ela admitiu, voltando a olhar para a vista. 3 meses atrás eu estava preocupada em pagar as contas da padaria, e agora estou em Paris. Eduardo se aproximou e se apoiou na grade da varanda ao lado dela. E como se sente em relação a isso? Confusa, Valentina respondeu honestamente. Grata, mas confusa. Eles haviam chegado há 2 dias, e a viagem havia sido estranha. Durante o dia, cumpriam o papel de casal apaixonado em lua de mel. Visitaram o Louvre, caminharam pela Champs-Élysées, jantaram em restaurantes românticos, sempre tirando fotos para as redes sociais. Mas à noite, cada um se retirava para seu próprio quarto da suíte, mantendo a distância estabelecida pelo contrato. Confusa como? Eduardo perguntou. Valentina hesitou. Como poderia explicar que estava começando a sentir coisas que não deveria sentir? Que quando ele segurou sua mão no Louvre, ela esqueceu por um momento que aquilo era só atuação? Que quando ele riu de uma piada boba que ela fez durante o jantar, seu coração disparou? É difícil fingir sentimentos o tempo todo, ela disse finalmente. Quem disse que você está fingindo? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Ela se virou para olhá-lo, mas Eduardo mantinha os olhos fixos na Torre Eiffel. Eduardo, estes 2 dias em Paris eu não estava fingindo. Ele continuou finalmente olhando para ela. Quando segurei sua mão, quando ri das suas piadas, quando senti vontade de te beijar no topo da Torre Eiffel, nada disso foi fingimento. O coração de Valentina começou a bater tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Mas o contrato... Esquece o contrato por 1 minuto. Eduardo se virou completamente para ela. Esquece o dinheiro, a herança, a padaria. Esquece tudo isso. O que você sente quando olha para mim?
Valentina abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Como poderia dizer que pensava nele antes de dormir, que acordava imaginando como seria ter um casamento de verdade com ele, que estava se apaixonando pelo homem por trás da fachada fria? Ela começou, mas foi interrompida pelo celular de Eduardo tocando. Ele olhou para a tela e seu rosto se fechou. É Marina. Deve ser urgente para ligar a esta hora. Atende, Valentina disse, agradecida pela interrupção que lhe dava tempo para organizar os pensamentos. Eduardo falou rapidamente em português por alguns minutos, sua expressão ficando cada vez mais tensa. Algum problema? Valentina perguntou quando ele desligou. Fernanda deu uma entrevista para uma revista de fofocas. Está insinuando que nosso casamento é falso, que você é uma oportunista que se aproveitou da situação financeira da família para se casar comigo. Valentina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que ela disse exatamente? Que você apareceu do nada, que o casamento foi rápido demais, que ninguém do meio social me conhecia namorada? Eduardo passou a mão pelos cabelos frustrado. Marina diz que algumas pessoas estão começando a fazer perguntas. E agora? Agora precisamos ser ainda mais convincentes. Mais aparições públicas, mais demonstrações de afeto, mais... Ele parou olhando para ela com uma expressão estranha. Mais o quê? Marina sugeriu que anunciássemos uma gravidez. Valentina quase derrubou a xícara de chocolate. O quê? Seria a prova definitiva de que o casamento é real. Casais apaixonados querem filhos. Eduardo, isso é loucura, e quando não aparecesse nenhum bebê? Poderia haver um aborto espontâneo. Acontece. A frieza com que ele disse isso fez Valentina sentir náusea. Depois de todo o progresso que haviam feito, de todas as conversas íntimas, de todos os momentos quase reais, ele ainda pensava naquilo como um jogo. Não, ela disse firmemente. Valentina, seja razoável. Não, ela repetiu mais alto. Não vou fingir uma gravidez. Não vou mentir sobre algo tão sagrado só para proteger sua reputação. Nossa reputação, Eduardo corrigiu. Se este casamento for exposto como falso, você também será humilhada publicamente. Prefiro ser humilhada dizendo a verdade do que mentir sobre ter um filho. Eduardo a olhou por um longo momento, algo mudando em sua expressão. Você tem razão, ele disse finalmente. Foi uma sugestão idiota. Perdão. Valentina assentiu, ainda perturbada. Vou dormir. Ela se dirigiu para a porta da varanda, mas Eduardo segurou seu braço gentilmente. Valentina? Sim, obrigado. Por me lembrar de quem eu deveria ser. Faça o que se mexe no você. O voo de volta para São Paulo foi tenso. Eduardo trabalhava em seu laptop enquanto Valentina fingia ler uma revista, ambos evitando a conversa que sabiam que precisavam ter. A magia de Paris havia se dissipado com a realidade da situação que os esperava em casa. Quando chegaram à mansão, Marina já estava esperando com uma pilha de jornais e revistas. A situação está piorando, ela anunciou sem preâmbulos. Fernanda deu mais 2 entrevistas. Agora está dizendo que tem provas de que o casamento é uma farsa. Que tipo de provas? Eduardo perguntou, sua voz voltando ao tom profissional frio. Fotos de vocês dois saindo separados da casa. Depoimentos de funcionários dizendo que dormem em quartos separados. Detalhes sobre como vocês mal se falam em casa. Valentina sentiu o sangue gelar. Os funcionários estão falando? Não nossos funcionários, Marina esclareceu. Mas Fernanda tem contatos em toda a cidade. Alguém está passando informações para ela. Eduardo caminhou até a janela, as mãos nos bolsos. O que você sugere? Precisamos de uma grande demonstração pública de afeto. Algo que calhe as bocas de uma vez por todas. Como o quê? Marina abriu uma revista e mostrou uma foto de um casal famoso. Renovação de votos. Uma cerimônia religiosa, desta vez com festa, convidados, declarações de amor públicas. Seria a prova definitiva. Valentina e Eduardo se entreolharam. Uma renovação de votos seria ainda mais teatral, ainda mais falsa do que o casamento civil. Quando seria? Eduardo perguntou. Em 3 semanas. Já comecei a fazer contatos com fornecedores. Seria na sua casa de campo, em Campos do Jordão, algo íntimo, mas elegante. Depois que Marina saiu, Eduardo e Valentina ficaram sozinhos na sala, o peso da decisão pairando entre eles. Você quer fazer isso?
Ele perguntou. E você? Eduardo se sentou no sofá, parecendo exausto. Honestamente, não sei mais o que eu quero. Valentina se sentou ao lado dele, mantendo uma distância segura. Em Paris, você disse que não estava fingindo. E não estava. Então, o que somos agora? Atores em uma peça que nunca termina? Eduardo a olhou e ela viu algo vulnerável em seus olhos. Estes últimos dias, vivendo com você, conhecendo você, foi a primeira vez em anos que me senti realmente vivo. Mas não sei se o que sinto é real ou se é apenas conveniência. Solidão disfarçada de amor. Valentina sentiu lágrimas queimando os olhos. E eu? Como saber se não estou apenas confundindo gratidão com amor? Você salvou minha família, me deu uma vida que eu nunca sonhei ter. É isso que você acha? Não sei mais o que pensar, ela admitiu. Em Paris, quando você quase me beijou, eu queria que você fizesse isso. Queria tanto que doeu. Mas então, lembro que tudo isso começou com um contrato. E me pergunto se alguma coisa do que sentimos é real. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Então, surpreendentemente, ele estendeu a mão e tocou o rosto dela gentilmente. Quer saber o que é real? Ele murmurou. É real que eu penso em você antes de dormir. É real que acordei feliz todos os dias desde que você chegou aqui. É real que quando Fernanda te chamou de projeto, eu quis defendê-la como se você fosse minha. Eduardo, é real que quando você disse que não fingiria uma gravidez, eu me apaixonei um pouco mais por você. Por sua integridade, por seus princípios. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Valentina. E agora? O que fazemos com tudo isso? Eduardo limpou suas lágrimas com o polegar. Agora vamos renovar nossos votos. Mas, desta vez, não vai ser por causa do contrato ou da herança, ou do que as pessoas vão pensar. Não? Não. Vai ser porque eu quero uma chance de construir algo real com você. Porque quero descobrir se o que sentimos pode sobreviver fora desta bolha de contratos e conveniências. Valentina segurou a mão dele contra seu rosto. E se não conseguirmos? E se tudo isso for apenas uma ilusão? Então pelo menos tentamos. Pelo menos fomos honestos sobre o que sentimos. Ela fechou os olhos, sentindo o calor da mão dele. Está bem, vamos renovar os votos. Mas Eduardo? Sim, desta vez eu quero que seja real. Quero que signifique alguma coisa. Eu também. Ele sussurrou finalmente, aproximando os lábios dos dela. O beijou foi suave, hesitante no início, depois mais profundo, quando ambos perceberam que finalmente estavam sendo honestos sobre seus sentimentos. Quando se separaram, Eduardo apoiou a testa na dela. Ainda temos muito o que descobrir um sobre o outro, ele disse. Temos o resto da vida para isso, Valentina respondeu, sorrindo através das lágrimas. Do lado de fora começou a chover novamente sobre São Paulo, mas dentro da mansão, duas pessoas que haviam começado como estranhos em um contrato comercial finalmente estavam encontrando algo real. E pela primeira vez, desde que tudo começou, ambos acreditaram que talvez, apenas talvez, final feliz não fosse apenas coisa de filme.